2026, todo mundo pagando mais de 10% em dividendos. Empresas que não estão pagando mais de 10%, muita gente não quer nem conta, não quer nem olhar. Até porque, final do ano passado, 2025, tivemos uma surpresa, uma taxação sobre os dividendos, que eram líquidos nas ações até então, mas que a partir de agora já não mais é. Sabemos que agora, quem recebe mais de 50 mil reais na mesma instituição, ou seja, da mesma empresa, tem um imposto de 10%. Porém, como tudo na vida, houve uma brecha, houve um furo, um lugar ali para tirar proveito. As empresas que anunciaram os dividendos até o final de 2025, até dezembro de 2025, não tiveram imposto sobre esses dividendos. Mesmo que a empresa tenha feito o anúncio no final do ano passado para o pagamento, a Datacom, lá em 2028, como tem algumas empresas que eu vou trazer aqui para você nessa lista, ainda assim o pagamento será líquido, porque o que conta é a data de anúncio. O que foi anunciado até o final de 2025 é líquido. O que traz hoje essa festa, empresa pagando mais de 30%. Eu vou falar com você aqui, meu amigo, de uma empresa, final do vídeo, vou falar com uma empresa que está pagando quase 40% em dividend yield. E não é uma furada, não é empresa ruim, não. É realmente uma operação grande, é uma empresa boa, é uma empresa que vale a pena análise de fato. Empresa pagando 20%, 30%, mais de 10% é festa. Mas que isso tem um custo. Houve um adiantamento de caixa, empresas falando, pô, vale a pena eu pegar e já anunciar esse dividendo, já que a partir de agora vai ter o imposto. E lembre-se, isso não é um movimento beneficente do investidor majoritário, do dono da empresa, para com você, investidor pequeno, não. Você, eu, a maioria não recebe nem 50 mil reais da mesma empresa. Isso beneficia principalmente o investidor majoritário, que também recebe dividendos e que para ele sim incide esse imposto. Essa que é a questão. Ou seja, em um movimento de adiantamento de caixa, houve essa queima de caixa. É um já anúncio dos dividendos, o que trouxe uma provisão para esses dividendos, mas esse dividendo ele sai de algum lugar. E é justamente da reserva de lucro do caixa das empresas, ou seja, afetando a sua dívida líquida sobre EBITDA, já que a dívida líquida mensura a dívida bruta menos a disponibilidade de caixa, ou seja, com o caixa caindo, a dívida líquida tende a subir, trazendo uma capacidade menor de amortização frente à dívida. O que é lógico, impacta resultado financeiro, impacta o crescimento da empresa, porém, por outro lado, beneficia a remuneração. Enfim, vamos conversar mais sobre isso na prática. Quero trazer aqui para você algumas empresas que fizeram esse movimento, por um lado, beneficiando remuneração, dividendos, por outro lado, não tanto assim crescimento, resultado financeiro, rendimento do caixa. E a primeira empresa que eu quero conversar com você é a Marco Polo. Houve uma bonificação via as reservas de lucro da empresa, um aumento de capital social com uma bonificação em efeito passivo e também um fato relevante sobre dois anúncios de proventos. Um, juros sobre capital próprio de um valor menor, um valor pequeno, que aqui sim foi um pagamento recorrente da operação da empresa, e também dividendos. O dividendo que foi um valor extraordinário ao seu resultado, ou seja, foi um pagamento via as reservas de lucro da empresa, o que afeta o seu caixa, certo? 170 milhões de reais decrescidos do seu caixa, o que gerou um dividendo líquido, até então naquele momento, de 69 centavos por ação, o que impulsionou bastante, deu uma alavancada no dividend yield da Marco Polo, que hoje, no seu ticket 3, Pomo 3, tem mais de 20% em dividend yield. Mas não só isso, aqui, quando olhamos para o dividendo extraordinário, foi o de menos, para ser sincero. O que realmente trouxe uma remuneração maior e também um decréscimo de caixa maior foi justamente essa bonificação que gerou um aumento de capital social, decrescendo do seu caixa da reserva de lucro da empresa, como a própria descreveu aqui no seu fato relevante, 705 milhões de decréscimo do seu caixa, gerando, é lógico, esse valor como um aumento de capital social e gerando também uma bonificação para quem já era investidor, uma bonificação prioritária. Todos esses movimentos que eu citei para você, além do pagamento recorrente, também pagamento extraordinário, bonificação, gerou para Marco Polo até então uma remuneração total. Lembre-se, meu amigo, o dividend yield, ele não metrifica só dividendos, tá? Eu sei que pelo nome pode parecer isso, mas não é. Ele metrifica dividendo, JCP, aumento de capital, redução de capital também, bonificação, tudo isso conta do dividend yield da empresa. Hoje tendo a remuneração total de 19%, quase 20%. Mas quando olhamos para o que é feito de operação da empresa na sua recorrência, que é justamente o dividend yield médio dos últimos anos, podemos ver que a Marco Polo não é uma pagadora tão excepcional assim quanto parece
para quem olha, quem bate o olho apenas nessa foto momentânea, apenas nesse retrato. Quem olha o filme no histórico da empresa pode ver que de fato foi a empresa que deixou a desejar no seu histórico de pagamentos. Não estou dizendo que a empresa é ruim de forma alguma, a Marco Polo é uma líder do seu segmento de atuação quando falamos de fabricantes de carrocerias para transporte urbano, transporte rodoviário, tem no mercado interno, no mercado externo, fábricas em outros países, enfim, a Marco Polo é gigante, tá? Mas quando olhamos aqui para os seus dividendos, de 2023 para trás, deixou muito a desejar quando olhamos para dividendos. A verdade é essa. 2024 fez um pagamento de 10,5%, 2025 também um pagamento bem elevado, cerca de 22% em dividend yield. E quando olhamos para a dívida líquida sobre EBITDA da Marco Polo, podemos ver um indicador de menos de uma vez o EBITDA. Ou seja, o que é que significa isso? Que em menos de um ano de geração de EBITDA, resultado operacional, a Marco Polo quita toda a sua dívida líquida, que é justamente o que? A dívida bruta menos a disponibilidade de caixa. Só que esse indicador ele ainda não está atualizado, nem da Marco Polo, nem das outras empresas que eu vou conversar aqui com você. Por que isso? Porque a disponibilidade da empresa, houve esse movimento extraordinário, essa retirada de caixa muito forte, massiva, o que é lógico vai afetar o caixa, a dívida líquida também, em consecutivo a alavancagem, a capacidade de quitação da dívida líquida com base na geração de caixa operacional EBITDA. Isso vai acontecer não só na Marco Polo, como nas outras empresas que a gente vai conversar também, né? Houve esse decréscimo bem elevado, o que é lógico, vai impactar bem a dívida líquida da empresa. Meu amigo, olha o nível desse conteúdo que eu trago aqui para você diariamente no canal. Um convite rápido para você que ainda não está inscrito, mas está assistindo os vídeos e acompanhando o canal, já se inscreve aqui abaixo porque você vai garantir que o YouTube vai continuar mandando para você esses vídeos que eu trago diariamente de muita qualidade. Para você que de fato quer mudar seu resultado com as ações, ter um crescimento de carteira exponencializado, potencializar seus dividendos assistindo um conteúdo gratuito e de qualidade. Clica aqui embaixo, se inscreve. Além disso, lógico, vai ajudar bastante o crescimento do canal também. E quando olhamos aqui a Marco Polo na planilha, agora sim, falando sobre projeção, preço teto, precificação no geral, olhando para a média e ganância, eu quero te mostrar algo bem interessante, tá? Veja, quando olhamos aqui a Marco Polo, é uma empresa que em operação, aqui sim falando sobre operacional, sem bonificação, sem dividendo extraordinário, não. Apenas com a projeção operacional da Marco Polo, ainda assim, uma capacidade de pagamento muito elevada. Um dividend yield esperado operacional de quase 10%, ou seja, esperando 10%, um preço teto de 6,50. A Marco Polo hoje, POMO 4, ticket mais líquido, é quase esse preço, 6,53. Ada, a Marco Polo, no meu ver, é uma empresa mais de crescimento, valorização. Eu aceito receber menos, 8%. Para você, o preço teto é de R$ 8,00, tendo muita margem de segurança ainda, percebe? Quando olhamos para o ranking das ações mais baratas da Bolsa, Marco Polo se encontra bem posicionada em toda a nossa metodologia do ranking das ações mais baratas. Veja, o que é que eu quero dizer com isso? O ranking das ações metrifica todas as empresas do Ibovespa. Olha isso aqui, ó, todas as empresas atualizadas em tempo real. Preço teto do Bazin, olhando para a média do dividendo pago nos últimos 5 anos, preço justo, potencial de valorização e a média fórmula, potencial de crescimento. Lembrando, aqui é tudo vinculado com a B3, tá? Entrou, bateu o olho, já tá tudo atualizado. Ou seja, hoje a Marco Polo é a 14ª empresa do Ibovespa, dentre todas, com maior potencial de crescimento operacional e não para por aí. Quando olhamos para dividendos também, eu te mostrei o seguinte, lá no dividendo médio, a empresa muitos anos pagou 6%, 5% até menos do que isso, mas 2024 mais de 10% e 2025 22% em dividend yield, que é lógico. Inflacionou bastante o dividendo médio da empresa, deu uma catapultada para cima, tendo um preço teto médio hoje de R$ 8,00. E também não para por aí. Quando olhamos para potencial de valorização, preço justo, de acordo com o Benjamin Graham, um preço justo de 7,80, ou seja, 20% ainda de potencial de valorização. Agora, eu quero te mostrar isso aqui, ó. Quando olhamos aqui, o medo e ganância, POMO 4, o ticket 4 preferencial hoje está em indicador de medo. Por quê? Vem desvalorizando e vem tendo uma queda do volume negociado nos últimos 30 dias, certo? Mas quando olhamos para o ticket POMO 3, que diferente do POMO 4 vem valorizando,
esse já é um ticket que está em extrema ganância. Então, é importante tomar cuidado. Sabemos que quando a empresa, o fundo imobiliário, qualquer ativo está em ganância, é um momento de risco maior, é um momento de volatilidade maior. Um crescimento do volume negociado de 30% quase. Né? Quando olhamos gestão de risco e precificação, a Marco Polo tem nota 2 apenas de risco, muito controlado, e nota 10 de precificação. Barato olhando para dividendos, para valorização, um PL barato e também um P sobre BP que, mesmo tendo ágio frente ao valor do seu patrimônio, ainda assim abaixo do dobro do valor do seu patrimônio, ou seja, controlado. Quando olhamos também para EV sobre EBITDA, barato frente ao resultado operacional. Lembrando, meu amigo, quer ter acesso a toda essa planilha para sempre, tendo acesso a todas as futuras atualizações, gestão de risco, medo e ganância, ranking das ações mais baratas de todas as empresas, valuation, preço-teto das ações, fundos imobiliários, comparação setorial, bola de neve, todo o controle de sua carteira. Ações, fundos imobiliários, renda fixa, ETF, tudo isso em uma planilha que você vai controlar seus ativos, posições, mas não só isso, indicadores, precificação, gestão de risco, tudo isso em uma planilha que é automática e vitalícia. Adquirir uma vez, leva para sempre, tendo acesso a todas as futuras atualizações. Tem interesse? Segundo o link da descrição, ou também pode escanear o QR Code aqui na tela. Como ficar melhor para você. Agora, a segunda empresa que eu quero conversar com você, uma empresa até um pouco mais polêmica, esse anúncio de dividendo extraordinário, é a PetroRecôncavo. PetroRecôncavo que ela acabou fazendo a brincadeirinha ali de mau gosto, 3 pagamentos separados. Assim, meu amigo, eu sou acionista, eu tenho a PetroRecôncavo, tá? A última empresa que eu vou falar com você daqui a pouco, eu também tenho, que tá pagando quase 40% em dividendos atualmente. Mas assim, a PetroRecôncavo não dá. Foi péssimo esse anúncio, realmente, isso é um consenso. Um pagamento para dezembro de 2026, outro para dezembro de 2027, outro para dezembro de 2028. Então, assim, deixou a desejar. Mas eu te convido a pensar no seguinte: pense nisso como um bônus, como algo a mais, tá? Por quê? Foi um adiantamento de caixa, já que esse dividendo ele não vai ser tributado, não vai ter imposto frente a esse dividendo, mas a empresa fez esse anúncio tendo pagamentos intervalados em um ano e o caixa também vai ser exercido, vai haver essa diminuição de caixa com esse espaçamento de tempo. Então, não vai afetar tanto o resultado financeiro da empresa, não vai aumentar tanto a dívida líquida. Então, assim, tem um lado negativo, mas também tem um lado positivo. Vamos pensar dessa forma. Valor anunciado esse de 300 milhões de reais, dividido em 3 parcelas de 100 milhões de reais, totalizando 3 parcelas de 34 centavos líquidos, tá? Não incide imposto de renda frente a esse dividendo. Então como são pagamentos para 26, 27 e 28, eu ainda posso comprar, por exemplo, 26? Não, tudo bem, vai. Não vou comprar o de 2026, mas o de 2027, 28 ainda dá para eu ter direito? Não. Meu amigo, não dá porque a Datacom geral, ou seja, a Datacom para todos esses recebimentos foi no dia 8 de janeiro de 2026. A gente comprou aqui no canal, eu trouxe muitos vídeos sobre isso, Marco Polo, a próxima empresa que eu vou falar também trouxe muitos vídeos. Sempre te atualizo sobre todos esses movimentos, o que eu tô fazendo também, se eu tô aproveitando, se eu tô comprando ou não, sempre te atualizo sobre isso, mas o ponto é, a PetroRecôncavo fez essa Datacom para o dia 8 de janeiro de 2026. Então, já passou a Datacom, não dá mais para você ter acesso, receber esses dividendos caso não tenha posição na empresa ou queira montar mais. O que você já tinha antes dessa data, você vai ter acesso, é lógico. E a PetroRecôncavo, ela se iguala bastante da Marco Polo nesse quesito. Hoje paga aqui quase seus 17% em dividendos, mas quando olhamos para o histórico de pagamentos, quem lembra? A PetroRecôncavo fez um ótimo pagamento de fato em 2024, com essa Datacom agora em 2026, o dividendo subiu bastante de novo para 17% quase, mas no seu histórico mais longo, de 23 para trás, muitos anos nem pagou nada e outros anos quando começou a pagar, pagou muito pouco, 2%, 4%, então em uma constância de pagamentos não tem uma constância tão elevada assim. Já quando olhamos para a dívida líquida sobre EBIT, resultado operacional, podemos observar o quê? Que a PetroRecôncavo já tem um indicador maior do que a da Marco Polo, POMO 3 ou POMO 4, de acordo com o que você tiver, mas tende a ficar ainda maior por conta desse desembolso de caixa. O que não vai ser tão elevado, tão potencializado como a Marco Polo, que fez esse movimento todo em um momento em específico. Essa retirada de caixa vai ser mais gradual, mas ainda assim vai ter esse impacto de caixa. Ainda não
não atualizado, é lógico, vou trazer a atualização para você de acordo com a divulgação de resultado atualizado das empresas, tem uma disponibilidade na casa de 933 milhões, frente a uma dívida bruta de 2 bilhões e 400 milhões, ou seja, uma dívida líquida até então de 1 bilhão 400, 1 bilhão e 500 milhões quase, o que tende a dar uma aumentada agora no próximo trimestre de resultado na divulgação do quarto trimestre de 25. PetroRecôncavo, que inclusive é a empresa que eu tenho aqui na carteira do canal, tem uns 3 lotes do papel, cerca de 3 mil e poucos reais investidos, um preço médio bacana, como eu te falei, a gente comprou bastante ali 2025, aproveitou momentos de boa oportunidade. Meu preço-alvo também na casa de 10,50. Eu falei 10,25? Se eu falei 10,25 é 10,50. Preço médio 10,50, preço-alvo também 10,50. Por isso, por hora, não estou fazendo aporte na PetroRecôncavo, mas é uma empresa assim que eu olho para ela mais como oportunidade de valorização. Eu acredito que hoje está bem descontada, muito abaixo na sua média de negociação dos últimos anos. Só para você ter uma ideia, a PetroRecôncavo nunca, na história, foi cotada com desconto frente ao valor do seu patrimônio. 2025 foi. Atualmente, quando olhamos aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó, gestão de risco e precificação. RECV 3, a PetroRecôncavo hoje tem um desconto frente ao valor do seu patrimônio de cerca de 30%. Nunca, na história da PetroRecôncavo, ela teve desconto frente ao valor do seu patrimônio, só ágil, ou seja, mais de uma vez o valor do seu patrimônio para cima. Já chegou a ter mais de 3 vezes o valor do seu patrimônio. Ou seja, é uma empresa que está descontada e isso aí não tem para onde correr. Tem algumas justificativas, queda de resultado operacional, queda de produção, que incomodou bastante o mercado, mas ainda assim, para mim, é uma ótima empresa. Tanto é que quando bate no meu preço-alvo, eu compro mais um pouquinho, certo? O nível de risco 2, gestão de risco muito baixa, precificação também, nota 10, preço teto, preço justo, PL, P sobre IP, EV sobre EBITDA muito barata frente ao resultado operacional. Quando olhamos aqui, preço teto, projeção, a PetroRecôncavo hoje, um dividend yield esperado de cerca de 9%, ou seja, um preço teto esperando 10%, que é o meu preço teto de fato, de 10,50. Você pode ser um pouco menos conservador, pode esperar 8%, isso aqui vai depender da sua expectativa de recebimento. Caso espere 8%, um preço teto de R$13. Olhando para o valuation, a PetroRecôncavo também tem bastante margem de segurança, inclusive, um valor presente e descontado com um desconto de 15% da taxa Selic, bem elevado. É isso aqui que a gente vai atualizando conforme caia, né? Mesmo assim, o valor presente de quase R$15, ou seja, quase 30% de potencial de valorização até o valor presente descontado. Quando olhamos aqui também para o ranking das ações mais baratas da Bolsa, a PetroRecôncavo hoje é uma das empresas mais descontadas com potencial de valorização de acordo com o preço justo do Benjamin Graham. A nona, como eu te mostrei, entre todas as empresas do Ibovespa, a PetroRecôncavo é a nona empresa mais barata, descontada com potencial de valorização, além de também estar muito bem posicionado olhando para o pagamento médio dos últimos 5 anos, mas da mesma forma que eu te falei da Marco Polo, se aplica também a PetroRecôncavo, muito por conta do pagamento de 2024 e o pagamento atualizado de 2026, por conta desses pagamentos extraordinários. E por último, uma empresa que eu também tenho na carteira, Grendene. Grendene que fez um movimento duplo também, trazendo um aumento de capital social, um valor bem... E aqui, realmente, a Grendene... Primeiro, eu tenho que falar o seguinte, a Grendene é uma empresa que tem muito mais caixa do que dívida bruta, é uma dívida quase inexistente, uma dívida realmente muito tranquila, logo, ela podia fazer esse movimento de retirada de caixa mais intensa, realmente, das reservas de lucro e tudo mais. Mas foram valores bem elevados. A Grendene fez 2 movimentos, o aumento de capital social no valor de 626 milhões de reais e um anúncio extraordinário de dividendos de 979 milhões de reais, quase 1 bilhão de anúncio de dividendo extraordinário. Agora, é importante eu te falar o seguinte, eu até trouxe um vídeo te falando sobre isso aqui, ó, uma antecipação dos pagamentos da Grendene, que em um momento inicial foi feito a estruturação de um momento diferente, a empresa tinha feito uma tentativa de modificar esse cronograma de pagamentos, o que seria até mais benéfico para o acionista, mas infelizmente não passou, certo? Foi revogada. O pagamento seria feito depois dessa atualização em mais 2 parcelas, tirando o que já foi feito no início do ano. Mas após essa atualização, o pagamento voltou para a configuração inicial, em 3 parcelas, tendo o segundo pagamento, primeiro, como eu te falei, já foi pago em janeiro, o segundo pagamento acontecerá em 18 de março de 26, 10 de junho de 2026 e, por último, em setembro, 9 de setembro de 2026. Grendene, que atualmente tem 35% em dividend yield, já são bem baratinhas, né? Não só em cotação, menos de R$5 de cotação,
mas olhando também para os seus indicadores, P sobre BP, PL, é uma empresa realmente bem descontada, e aqui a gente já pode observar o quê? Uma dívida líquida sobre EBITDA negativa. Por quê? A Grendene é uma empresa, uma das poucas, inclusive, que tem muito mais caixa do que dívida bruta. É uma dívida bruta de menos de 100 milhões frente a uma disponibilidade de cerca de 1 bilhão e 100 milhões. Ou seja, uma dívida líquida negativa. É lógico, isso aqui tende a mudar, vamos acompanhando em conjunto, de acordo com a divulgação de resultado da empresa, mas isso aqui tende a mudar agora em 2026. Quando olhamos preço-teto, projeção, um dividendo operacional também da mesma forma que as outras, de quase 10%, e a Grendene ela tem um ponto positivo a mais, tá? A Grendene, de fato, é uma ótima pagadora de dividendos. Na média dos seus últimos anos de pagamento, essa daqui sim teve uma boa constância, previsibilidade, pagou bem durante muitos anos, não em poucos anos como as outras duas. Para dividendos, a Grendene realmente é bem interessante. Olhando aqui para a projeção bem conservadora, quase 10%, esperando 10% em dividendos, um preço-teto de R$ 4,50. Hoje a Grendene, que vem de uma queda recente, está cotada a R$ 4,84. Quando olhamos para a valuation, é uma empresa que também tem bastante margem de segurança frente ao valuation, um valor presente e descontado de R$ 5,10, ainda tendo margem frente a esse potencial de valorização. E olhando para o ranking das ações mais baratas da bolsa, primeiro, como eu te falei, a Grendene ela tem um ótimo pagamento médio. Tanto é que dentre todas as empresas do Ibovespa é a 7ª melhor pagadora na média dos últimos 5 anos de pagamento. Lógico, muito inflacionado por esse pagamento atual, que é muito fora da curva, um pagamento realmente muito elevado, mas ainda assim, nos últimos pagamentos da empresa, ela fez bons pagamentos mesmo. Além disso, bem posicionada também, olhando para potencial de valorização frente ao preço justo do Benjamin Graham. Um potencial, um preço justo, de acordo com o Graham, de R$ 8,00. E olhando para a gestão de risco e precificação, nota 2 de risco, muito controlada também. Inclusive, todas as três têm nota 2 de risco, E análise de precificação, nota 8. Apenas perdendo ponto no seu EV sobre EBITDA, porque parte do resultado que traz o PL a ser tão baixo, um PL muito baixo, muito abaixo da média da empresa e até mesmo do Ibovespa, é o resultado financeiro, que é o juros recebido frente ao caixa disponível. Como eu te mostrei, é uma empresa que tem muito caixa, logo ela recebe uma receita financeira muito elevada. E para você que de uma vez por todas quer parar de seguir dica, investir no que os outros estão investindo de fato, ter uma boa metodologia de análise e escolher os melhores ativos para suas metas, sua carteira, a sua gestão de risco, ter toda uma metodologia passo a passo, direto ao ponto, sem enrolação, de como analisar, escolher as melhores empresas e estruturar uma carteira que cresça em patrimônio, gere renda passiva com segurança. Eu te convido a conhecer o Mapa das Ações. Esse que é o meu projeto, onde eu te ensino tudo isso, como sempre, direto ao ponto, sem enrolação, de forma não só teórica, porém prática também, além de ter acesso à comunidade, o grupo exclusivo do WhatsApp, com acesso a mim, outros investidores, atualizações de mercado, oportunidades. Veja bem, não é um grupo que eu vou ficar lançando apenas atualizações, não. É um grupo de troca, onde a gente vai conversar, ter contato com outros amigos que estão no mesmo caminho que nós, tá? Tem uma troca de direcionamento de aporte, o que é que eu tô comprando, para onde é que eu tô olhando, o que é que eu tô investindo meu dinheiro na prática, ter todo essa troca. Para você que tem interesse nisso tudo, primeiro o link da descrição ou pode também escanear o QR Code aqui na tela. No mais, como sempre, foi um prazer te ter por aqui e não se esquece, só o começo.